Bom dia. O reino de Deus é como um grão de mostarda, das sementes é a menor, hortaliça se torna maior. É proposta de amor que nos vem, de justiça e paz também. Se soubermos plantar e cuidar, a semente vai frutificar. As aves do céu se abrigam em sua ramagem. A mostarda é assim, vai lembrando este reino sem fim. É proposta de amor que nos vem, de justiça e paz também. Se soubermos plantar e cuidar, a semente vai frutificar. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 35. Propôs-lhes esta parábola: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou, semeou em seu campo. É a menor das sementes, mas, quando cresce, fica maior que as hortaliças e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. O fermento. Propôs-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Jesus disse tudo isso em parábolas às multidões. Somente lhes falava por intermédio de parábolas, para que se cumprisse o que anunciara o profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas escondidas desde a fundação do mundo. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas escondidas desde a fundação do mundo. Jesus está explicando suas parábolas, está pregando através de parábolas nesses dias nos evangelhos que temos acompanhado. Hoje ele conta a parábola do grão de mostarda e do fermento. E eu gostaria de pegar para o dia de hoje, para a gente, como mensagem, essas duas parábolas. Primeiro, do grão de mostarda, que ele é uma semente pequenina, a menor das sementes, que o povo judeu na época conhecia, a menor das sementes. No entanto, quando se torna uma árvore, ela fica frondosa, consegue até abrigar os pássaros, que nela fazem seus ninhos. É muito interessante a gente pensar esse reino de Deus dessa forma, algo que começa pequenino, modesto. No entanto, ele cresce e se torna uma árvore frondosa. Significa que a palavra de Deus, esse reino dos céus, ele tem que ser plantado assim. Ele é assim, ele começa pequenino, modesto. Um testemunho pequeno seu, ali na realidade que você vive. Às vezes está você e uma outra pessoa apenas, você faz uma coisa, você lança uma semente pequena
você dá um testemunho, um exemplo desse plano de Deus, desse projeto, desse reino de Deus. Você realiza isso na vida de uma pessoa, e aquilo ali que começou tão pequeno, ele vai crescendo, porque aquela pessoa aprende naquele momento e ela vai levando aquilo também, e aquilo vai se espalhando, vai crescendo, até se tornar uma árvore frondosa. Então não podemos nunca desanimar de dar testemunho desse reino de Deus, porque ele é assim mesmo, ele nasce pequenino. Às vezes ele é invisível, como o fermento que aquela mulher colocou em 3 porções de farinha, e escondido, ninguém estava vendo, ninguém vê o fermento, mas o que se vê é o que ele provoca, ele faz a massa crescer. Invisível, mas eficaz. Então o reino de Deus, ele não é uma coisa espalhafatosa, que a gente tem que fazer muito barulho, não. Ele nasce pequenino, no testemunho, na prática da palavra de Jesus. Jesus tem insistido tanto nisso, né? Fazer parte da minha família, né? Jesus fala, significa praticar a minha palavra. Então isso é anunciar o reino de Deus, praticar essa palavra de Jesus. E essa prática vai nascer pequena, ela nasce pequena, não é espalhafatosa, não é barulhenta, não é com estardalhaço, não. É pequeno, é um testemunho que às vezes ninguém vê, mas aquilo ali ele vai provocar um crescimento, ele vai se tornar uma árvore frondosa. E é interessante pensar um pouco nessa parábola do grão de mostarda. Às vezes nas minhas reflexões eu fico pensando, porque Jesus ele estava contando essa parábola, tinha muitos agricultores ali ouvindo, né? E agricultores, eles trabalham com produção agrícola. Então assim, a mostarda, ela era considerada uma planta que se disseminava muito rapidamente, assim, ela crescia rápido, era uma semente pequenina, invisível. Então essa questão de ela nascia, se propagava muito fácil, e por ela se tornar uma árvore e os pássaros virem abrigar em seus ramos, para os agricultores isso não era uma coisa muito boa. Passarinhos, para o agricultor, ele é um incômodo, né? Porque ele vai se alimentar daquela produção agrícola ali, e isso vai atrapalhar, né, aqueles agricultores no cultivo que eles têm em mente ali de fazer. Então o reino do céu ele vai incomodar sim, né? Ele vai, digamos assim, vai ter que se confrontar, né, com as situações de injustiça que existem. Porém, essas situações elas não podem se transformar em batalhas, em guerras, porque o próprio Cristo nos disse: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos, os meus anjos viriam travar uma batalha e uma guerra e venceríamos, mas o meu reino não é desse mundo. O reino dos céus ele é uma proposta, ele não é uma imposição. Ele não causa guerra, ele é pacificador, porque ele é uma proposta, você aceita ou não. Então, para essa manhã de hoje, aceitemos essa proposta de Cristo, de anunciar esse reino. O reino de Deus não é desse mundo. A gente pode começar a fazer a experiência aqui nesse mundo desse reino de Deus, mas ele vai culminar na vida eterna, na ressurreição. A ressurreição é esse reino de Deus que nós devemos buscar sempre. Então anuncie a palavra de Deus, anuncie esse reino onde você está, um
testemunho pequeno, ele vai crescer. Ele vai fazer a massa crescer. Ele vai fazer a árvore crescer. Mesmo que ele incomode em alguns momentos algumas pessoas, como os pássaros vão incomodar aqueles agricultores, mas o reino de Deus, ele é assim. O reino de Deus começa sempre modesto, vai crescendo sem cessar, até vida mais plena alcançar. É proposta de amor que nos vem, de justiça e paz também. Se soubermos plantar e cuidar, a semente vai frutificar. Servindo com fé, tão grandes são nossos atos, só o que é feito por amor se eterniza e se torna louvor. É proposta de amor que nos vem, de justiça e paz também. Se soubermos plantar e cuidar, a semente vai frutificar. Bom dia, Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.